A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Guilherme Cardoso. Estamos aqui no Templo Sédio da Assembleia de Deus Missão aos Povos para a gravação de mais um subsídio, de mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da revista da CPAD, Revista de Jovens, do primeiro trimestre do ano de 2022. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, este link, e ser um seguidor, um inscrito em nosso canal, para que a palavra de Deus alcance mais vidas por meio dessa gravação, deste vídeo. Vamos juntos para mais um subsídio, para mais uma aula de jovens do ano de 2022. A nossa revista do trimestre, a qual nós estamos estudando, é a revista que tem por título Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, onde nós traremos aqui uma proposta do comentarista de forma bem objetiva, na lição que é o segundo sinal, o segundo milagre do início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa lição de número 5 tem por título o segundo sinal, a cura do filho do oficial. Pois bem, meus irmãos, antes de nós iniciarmos propriamente dito aqui a nossa lição, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica para você que está acompanhando, você que está vendo esse vídeo nesse momento. Uma pergunta você vai avaliar e responder para você mesmo. E ao decorrer da lição, nós vamos pensar a todo momento sobre uma resposta para essa pergunta. O que é essencial para que vejamos os milagres de Jesus em nossas vidas? Pois bem, nós temos o propósito da nossa lição, nós temos que apresentar o contexto deste segundo sinal, deste milagre de Jesus. Nós temos que mostrar que a confiança em Jesus, ela contribui, ela é o fator determinante, básico, requisito, condição sine qua non para que nós alcancemos os milagres de Jesus. Saber que fé, convicção e atitude, elas andam juntos, estão entrelaçadas para que nós alcancemos os milagres, as bênçãos do Senhor. Então, vamos junto. Nosso texto principal da nossa lição encontra-se baseado no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 53, que diz o seguinte: Entendeu, pois, o Pai que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Está aí, Evangelho de João, capítulo 4, verso 53. Pois bem, meus irmãos, o resumo da nossa lição traz o seguinte: a falta de fé nos impede de receber mais da graça, do poder e dos milagres de Jesus Cristo. Pois bem, o texto bíblico que está embasado na nossa lição de hoje está no capítulo 4. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos juntos pensando aí nestes textos. Nós não vamos fazer a leitura, mas você deixa sua Bíblia aberta para que nós tenhamos subsídio aí para embasar aquilo que for dito aqui. Então tá aí, Evangelho de João, capítulo 4, dos versos 46 até o verso 54. Bem, meus irmãos, o Evangelho de João, ele traz uma proposta em sua narrativa. Ele é um evangelho que ele traz uma proposta apologética. Ele escreve a sua narrativa, a sua literalidade, a sua proposta é de fazer apologia, quando em suas escrituras ele traz o evangelista João, ele traz uma proposta e uma atenção, um alerta para as misturas, os perigos das misturas da doutrina cristã. Mas alguém pode estar falando, nesse início da introdução: irmão Guilherme, o que é apologético? O que é apologia? É fazer defesa, é defender um ponto de vista. Então João, ele traz aí
essa defesa apologética sobre essas misturas que estavam tendo ali no início, nos primórdios da igreja, tá ok? Então, vamos lá. João traz uma proposta, duas propostas que ele traz. Contra as filosofias gnósticas e sobre o judaísmo helenizado, meus irmãos. Então, o que vem a ser isso? Vamos pensar aqui um pouquinho sobre isso. As filosofias gnósticas, elas trazem uma proposta de que o homem, em sua essência, tem a sua essência imortal. E ele precisa somente do conhecimento para ele se libertar dos seus pecados, dos seus maus. Então, João traz essa proposta apologética, combatendo essa filosofia gnóstica. E ele traz também uma defesa contra o judaísmo helenizado. O que é isso, irmão? É um movimento que existiu diante ali da época da diáspora, em que eles queriam restabelecer ou enraizar a tradição religiosa hebraica judaica naquela cultura. Então, João traz aí a proposta de defesa em sua narrativa, em um evangelho escrito por ele, para combater essa mistura dentro da doutrina cristã, aquela mistura que estava acontecendo. Pois bem, meus irmãos, então o tópico 1 da nossa lição vai trazer para nós o contexto do milagre. Nós vamos entender qual era o contexto do milagre ali naquela época. Bem, tópico 1 do item 1 vai trazer para nós: de volta a Galileia. Pois bem, Jesus, ele estava vindo depois de ter purificado o templo, narrativa de João, capítulo 2, a partir do verso 13. Ele estava também vindo após ter um diálogo com Nicodemos. Ele estava vindo também após ter percorrido a região da Judéia, onde João batizava. Meus irmãos, então vamos pensar um pouquinho. Olha só, tem milagres que Jesus vai realizar depois de purificar este templo, depois de dialogar em nossos corações, transformar a nossa mente a ponto de entendermos, assim como Nicodemos entendeu, que é preciso nascer de novo. E talvez ali nós temos uma das narrativas uma das discussões teológicas mais brilhantes ali no Evangelho de João. Pois bem, meus irmãos, para nós entendermos da onde Jesus estava vindo, nós vamos apresentar aqui um mapa para os irmãos, para que nós possamos entender aí qual era a situação, o contexto, a localização da onde Jesus estava vindo. O tópico 2 vai dizer para nós: Jesus passando por Samaria. Neste local, meus irmãos, Jesus tem um encontro maravilhoso. Ele não passa por Samaria de forma em vão. Jesus não passa em nossas tendas, em nossas casas, em nossas vidas de forma em vão. Todo encontro de Jesus com a nossa vida ou com o nosso familiar é para mudar a nossa história. Então Jesus havia passado também em Samaria, vindo ali da Judéia. Depois ele continua a sua caminhada, prosseguindo para Galileia. Então, esse contexto desse milagre, meus irmãos, ele vai acontecer no mesmo local onde Jesus fez o primeiro milagre, que é em Caná da Galileia. O local do primeiro milagre, onde nós sabemos ali que Jesus transforma água em vinho. Então, é maravilhoso nós imaginarmos que Jesus, ele pode passar uma, duas vezes, mas o milagre, ele sempre vai realizar quando nós abrimos a porta para ele, quando nós abrimos nosso coração para ele totalmente. Tá ok, meus irmãos? Então, nós precisamos entender, meus irmãos, que Jesus estava vindo da Judéia, seguindo para Galileia, e agora ele está passando por Caná da Galileia. Ok? Mas este milagre, meus irmãos, e nós vamos entender aqui no mapa, ele ocorre em Caná. O encontro com o oficial,
ele encontra-se em Caná da Galileia. Porém, meus irmãos, o milagre é realizado em Cafarnaum. Então, você que está acompanhando esse subsídio, você, professor, que vai trazer esse subsídio, vai acompanhar esse subsídio e vai trazer essa lição na sala, saiba e fale para os nossos alunos, para os nossos irmãos, você que está acompanhando aqui, Jesus ele não atrasa, ele tem um dia, ele tem um local, ele tem uma hora marcada para realizar o milagre na sua vida. Pois bem, meus irmãos, aqui no nosso mapa, segue aí, toda ali a Palestina, a antiga Palestina ou Palestina antiga. Então, vocês podem ver aqui no mapa que Jesus, ele estava em Judeia, ele estava na Judeia, passou para Samaria, mais acima, mais centralizado, indo para Galileia. Então, ele passando por Caná, ele tem esse encontro com o oficial. Então, o mapa aí vai mostrar para nós, de forma bem resumida, mas para nós que entendamos assim um pouquinho de qual era a localidade em que Jesus estava passando, da onde ele estava vindo. Então, tá aí aparecendo nos nossos slides aí, na nossa tela, o mapa de onde Jesus estava percorrendo. Veja, meus irmãos, ele poderia desviar o caminho subindo de Judeia para Galileia, mas era necessário que ele passasse por Samaria também, porque naquele lugar ali ele precisava erguer um altar, não um altar visível, mas ele precisava erguer um altar no coração, dentro de uma mulher que já estava envergonhada da situação que ela estava vivendo. Então, Jesus, por onde ele vai passando, meus irmãos, João faz questão de narrar, ele vai realizando milagres. E eu tenho certeza, se você estiver convicto e colocar a sua fé em exercício, por intermédio desse vídeo, Jesus pode realizar um milagre hoje na sua vida. Pois bem, meus irmãos, o tópico 3 vai dizer para nós. Nós temos um pensamento sobre esse tópico 2, sobre esse tópico 1 e 2, dentro do tópico 1. O poder de Deus, ele não encontra limites temporais ou geográficos. Meus irmãos, o poder de Deus, ele não está limitado a um tempo, ele não está limitado a um lugar. O poder de Deus, ele não está sujeito a nenhuma condição terrena. Ponto importante da nossa lição, desse tópico 1. João fez uma seleção de sinais com o propósito de enfatizar a divindade de Jesus. Ok, meus irmãos? Bem, espero que de forma bem objetiva nós tenhamos trazido um apanhado do contexto do milagre. Entenda bem, Jesus purifica o templo, Jesus encontra com Nicodemos, Jesus passa por Samaria, vindo da Judeia, ergue um altar no coração de uma mulher e agora ele tem um encontro com um homem, um oficial ali em Caná. E nós vamos entender o que era esse oficial, o que João quis dizer com essa questão, o oficial. O que isso quer trazer para nós? Pois bem, meus irmãos, a fé do oficial. Interessante nós pensarmos o seguinte, meus irmãos. Enquanto Jesus declara, e ele vai dizer isso no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 44, vamos ler junto. Jesus diz o seguinte, João diz, o seguinte, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Olha só, no tópico 2, meus irmãos, que nós já estamos abordando agora, que é a confiança em Jesus, nós temos aí a fé do oficial. Enquanto Jesus narra que ali, onde ele estava, na própria Galileia, região onde ele foi criado, e ele não teria honra, Jesus encontra com um homem agora que vê nele a única saída, a única possibilidade de alcançar um milagre.
E é bem interessante, meus irmãos. Estamos falando aqui para milhares de pessoas, para várias pessoas. Jesus sempre estará cercado destes dois grupos de pessoas. Aqueles que acham que ele é do meio e não tem poder para realizar o milagre, ou aqueles que colocam a sua fé em exercício e crê que quando ninguém pode fazer nada, ele pode fazer tudo. Então, o oficial viu essa possibilidade. E é interessante nós pensarmos, meus irmãos, que já a fama de Jesus, esse termo talvez não seria adequado, mas a notícia que Jesus estava realizando milagres, aquilo que ele tinha feito ali naquela região, em Caná da Galileia, tinha realizado aquela transformação. E eu acho interessante quando alguém me pergunta qual o maior milagre, na sua opinião, que Jesus realizou. Eu digo, foi transformar água em vinho, foi transformar um vil pecador em algo precioso, tão valoroso que é o vinho, era naquela época, né? Então, meus irmãos, este é o grande milagre, né? Então, a fama de Jesus, a notícia do que ele havia feito, estava já ali cercando, chegando ao ouvido dessas pessoas, e chegou até ali o conhecimento daquele oficial. É bem interessante, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte, que muitas vezes a forma que Jesus acha, ou a única forma que alguém pode ter para abrir a porta do coração para Jesus entrar, às vezes seja pela enfermidade. É ruim falar isso no momento onde nós estamos tão doentes, onde as pessoas têm tido várias enfermidades, mas às vezes a única porta que Jesus tem para entrar é quando tem uma pessoa ou nós estamos enfermos. E assim foi na vida deste oficial. Então é interessante nós pensarmos desse ponto de vista. E pensamos também o seguinte: a nossa posição social, ministerial, eclesiástica, nossos títulos, elas não impedem, elas não fazem com que as enfermidades cheguem até a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Mas nós sabemos que se chegar, nós temos um Jesus todo-poderoso, caminhando para realizar um milagre em nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, as Escrituras, meus irmãos, não revelam muito sobre a identidade desse oficial. Esse oficial, nós podemos entender como alguém nobre que tinha acesso à família herodiana, à dinastia herodiana do rei Herodes, né? Então, meus irmãos, nós entendemos que esse oficial, a qual João não relata a sua identidade, mas o que é bem certo é que ele era alguém que tinha acesso, era alguém que servia de alguma forma o rei Herodes. Há alguns pensadores, alguns defensores, que este oficial poderia ser aquele narrado lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 3, que diz o seguinte: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam em seus bens. Pois bem, algum historiador, teólogo, historiador, acredita, mas deixo claro aqui que é suposição, é inferência de que este oficial poderia ser essa figura de Cusa, relatado por Lucas no capítulo 8, verso 3. Mas nós não temos outro texto bíblico que venha ratificar isso. Para não ficar dúvida, nós entendemos que ele era um nobre. Quem era um nobre? Alguém que tinha livre acesso ao palácio do rei Herodes. Tá bom? Então, meus irmãos, Jesus não realiza ali naquela região da Galileia muitos milagres. Por quê? Porque o povo estava incrédulo. O povo não valorizou o que eles tinham de melhor na sua terra, que era o Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 13, no verso 58. Marca aí na sua Bíblia, na sua lição.
Mateus relata o seguinte para nós: e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então, lá no início, nós perguntamos: o que pode atrapalhar? O que pode impedir de nós sermos alcançados pelos milagres do Senhor Jesus? E aqui já tem uma resposta. Jesus poderia ter realizado muito mais milagres ali em Galileia, na região da Galileia. Porém, a incredulidade do povo fez com que ele não realizasse estes milagres. Pois para alcançarmos os milagres do Senhor Jesus, precisamos crer. O Senhor Jesus, ele é médico, ele é curador para aqueles que ele é Senhor. E aquele que ele é Senhor, deposita toda a sua confiança nele. Então, tópico 2, ouviu falar de Jesus. Bem, o oficial ouviu que Jesus vinha da Judéia para a Galileia. Como nós vimos no mapa, estava subindo em sentido a Galileia. E aquele oficial, aquele nobre, não perdeu a oportunidade de ir ao encontro com o Senhor Jesus. Ele narra isso, João, no verso 47. Acompanhe comigo. Ouvindo o oficial, que Jesus, olha só, que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então, João narra isso no verso 47. Então, meus irmãos, olha só, nesse sentido, olha o quanto é importante nós testemunharmos dos milagres que Jesus tem feito em nossas vidas. As pessoas precisam saber, meu irmão, professor, você, aluno que está acompanhando esse subsídio, fale na faculdade, jovem que está aqui, que está na universidade, fala que Jesus transformou a sua vida. Ele ergueu um altar no seu coração. Ele fez você nascer de novo. E ele é poderoso para realizar um milagre, a cura na sua vida, na sua casa. Então, este oficial, ele soube, porque a notícia correu, e ele não temeu, ele não viu dificuldade, ele transpôs qualquer obstáculo que poderia chegar diante dele para ir ao encontro de Jesus. Então, enquanto muitos na Galileia recusava e dispensava, deixava de reconhecer a deidade do Senhor Jesus Cristo, um oficial que nem era seguidor de Jesus, que ouviu falar que ele passaria por ali, reconheceu nele a única oportunidade da cura do seu filho. Então, testemunhe, fale, mas se não for possível falar, a sua vida, a nossa vida, a minha vida, ela por si só, ela é um testemunho daquilo que Deus tem feito, da obra que Jesus tem feito em nossas vidas. Lembre-se, somos sal e somos luz. As pessoas, você que está vendo esse vídeo, você saiba que as pessoas estão olhando porque vê o brilho de Jesus, o brilho do Espírito Santo na sua vida. Pois bem, meus irmãos, então o oficial, ouvindo isso, deslocou para ir ao encontro de Jesus. Um obstáculo aos milagres. O escritor aos Hebreus afirma para nós, no verso 13, está aí no slide, você pode acompanhar comigo. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Meus irmãos, mas olha só, precisamos ter cuidado com os obstáculos que podem impedir de nós tomarmos posse, nós apropriarmos dos milagres de Jesus na nossa vida. Alguns obstáculos, alguns cuidados que nós temos aí, o comentarista, o nosso pastor trouxe lá e nós colocamos aí no slide para você acompanhar. Racionalismo demais, ela gera a incredulidade.
emocionalismo ou sensorialismo demais. Ela faz com que nós abandonemos a maturidade e a centralidade da fé na escritura, nas escrituras bíblicas. E nós, se nós fizermos isso, nós vamos passar a ser guiados por emoções, por sensações, que é muito bom, e nós somos pentecostais, e glória a Deus por isso, mas nós não somos guiados apenas por emoções e sensações. Nós somos guiados pelas escrituras, que é o manual do Criador para a criatura. Amém, meus irmãos? Então, Jesus é o mesmo. Ele realizou milagre na vida do filho deste oficial. Ele curou cegos, coxos. Ele fez com que pessoas voltassem a enxergar. Ele fez no passado, ele está fazendo hoje e vai continuar fazendo até o dia que ele virá para nos chamar. Amém, meus irmãos? Então, Jesus não mudou, e o escritor aos Hebreus deixa isso de forma maravilhosa, exposto aí no capítulo 13, no verso 8. Vamos prosseguindo, meus irmãos. Tópico 3, fé, convicção e atitude. Então, apanhado geral, meus irmãos, vamos lá. Jesus está vindo, subindo da Judeia para Galileia, passa por Samaria, realiza um milagre. A notícia, ele ergue um altar na vida de uma mulher que estava ali à beira do poço, ali na beira do tanque, para coletar água. Ele tem um diálogo teológico maravilhoso com aquela samaritana. E a notícia começa a correr. Em Caná, Jesus já havia feito a transformação. Então, só fazendo uma apanhada aqui, aquele oficial que estava com seu filho enfermo, já quase padecendo, ele ouve e vê em Jesus a única chance da cura. E ele segue para encontrar com Jesus em Caná. Pois bem, tópico 3, fé, convicção e atitude. O oficial creu e foi. Meus irmãos, não adianta nós ouvirmos falar apenas e não exercitarmos a fé, não crermos. Ele creu, ele exerceu a fé com convicção e teve uma atitude. Porque, meus irmãos, a lógica, ela não explica a fé. A lógica, ela não consegue explicar. Para que a lógica tenha uma explicação, não é necessário a fé. Porque eu posso falar para meus irmãos agora, você que está acompanhando, olha, é lógico, se eu soltar essa Bíblia, ela vai cair nessa mesa. Se eu falar mais alto, você vai ouvir. Isso é lógico. Mas o que a lógica consegue explicar, a fé, ela é colocada de lado. Mas aquele oficial, ele transcendeu a lógica. Ele exercitou a fé. Ele teve convicção na palavra do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, assim como aquele oficial que ouviu os feitos, viu em Jesus a única oportunidade da cura do seu filho, eu venho da parte de Deus dizer para você, professor, você aluno que vai assistir esse vídeo, desafie a lógica. Jesus não demora para realizar o milagre em sua casa. Ele não está subordinado a nenhuma pessoa, a nenhum tempo, a nenhum local. Então, o oficial tem esse encontro com Jesus no verso 50 do capítulo 4, que diz o seguinte para nós. Disse-lhe Jesus ao oficial, Jesus dizendo para ele, vai pelo teu caminho, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e ele foi em seu caminho. Ele teve fé porque ouviu falar do que Jesus estava fazendo, foi ao encontro. Jesus lança a palavra no verso 50 e fala, vai, que seu filho não vai morrer, seu filho vive. E ele teve
convicção daquilo que Jesus estava dizendo para ele. E ele vai seguir o seu caminho. Então, meus irmãos, quando o oficial chega na casa dele, meus irmãos, de forma maravilhosa, o evangelista João diz o seguinte, no verso 51 e 54. E nós já vamos avançando para o tópico 2. Mas vamos ler esse texto antes. Enquanto ele descia, o oficial ouviu com convicção, ele teve a certeza, ele creu naquela palavra e tomou uma atitude. Então, meu irmão, minha irmã, jovem, professor, obreiro que está acompanhando esse vídeo, saiba que se Jesus falou, está falado. Tenha convicção e mova-se. Tenha uma atitude, porque ele não volta atrás em sua palavra. Olha só, e o oficial, após ouvir aquela palavra de Jesus, ele nem questiona, ele nem argumenta. E João traz para nós no verso 51 a 54. E enquanto ele descia, o oficial descia ali para Cafarnaum, seguindo para sua casa, aonde seu filho estava. Olha só, estava em Caná, onde foi o encontro. Jesus lança a palavra, vai. Ele segue para Cafarnaum. E olha só, enquanto ele descia, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe contaram dizendo, o teu filho vive. Meus irmãos, nesta hora que você está assistindo esse vídeo, que alguém possa ir ao seu encontro e profetizar um milagre na sua vida. Um milagre que Jesus já realizou lá naquele lugar que você precisa que ele realize. Olha só, verso 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora ele começara a melhorar? E disseram-lhe, ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Assim, verso 53, o pai reconheça, que seja uma gripe, que seja uma febre, mas é um milagre que Deus está realizando em nossas vidas. Olha só, o pai reconheceu que foi na mesma hora em que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E creu toda a sua casa. O milagre foi no filho, o filho foi curado, mas toda a casa acreditou naquela palavra. Toda a casa testemunhou que Jesus, ele é o médico dos médicos e ele continua realizando milagres no ano de 2022, neste mês de janeiro. Eu creio, como servo de Deus, que o milagre está entrando na sua casa. Meus irmãos, prossigamos. Pois bem, os heróis da fé. A palavra fé, meus irmãos, é muito difícil achar um conceito para fé. Quando as Escrituras trazem fé no Novo Testamento, ela traz um sentido, uma proposta de fidelidade, de confiança. Tem aí alguns subsídios para nós. Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 22. Vamos ler esse, para nós entendermos isso. Olha só. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Ele estava dizendo, tenha confiança em Deus. Então, meus irmãos, o conceito que nós podemos melhor trazer para todos nós, para todos os irmãos, para a nossa vida, é que a fé, ela desafia a lógica. Que a fé, o melhor conceito que nós podemos ter da fé, é aquilo que está narrado em Hebreus capítulo 11, verso 21, onde ele vai trazer a narrativa dos heróis da fé. Ele diz o seguinte para nós: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que não se vê.
Fé não se pega, fé não se mede, fé não podemos mensurá-la. Fé se vive, fé se exercita, fé é confiança, fé é fidelidade, é ter a certeza que quando ninguém pode fazer nada, que quando a lógica, a física, a ciência, a medicina não consegue, o Senhor pode fazer tudo. Basta que possamos exercitar a nossa fé. Veja só, meus irmãos, todos aquele rol dos heróis da fé, eles praticaram a fé. Mas, irmão Guilherme, eu sei disso. Sim, eles fizeram coisas mesmo sem saber o que estavam esperando eles logo adiante. Abraão sai sob uma promessa e vai para uma terra que ele não conhecia e talvez nunca tinha ouvido falar. Ele sai, mas Jesus cumpre cada palavra que prometeu para a vida dele. Ele confiou e o Senhor foi fiel para cumprir a promessa que tinha feito. Pois bem, meus irmãos, da mesma forma, Abel oferece um sacrifício maior do que Caim, mesmo sem ver, mesmo sem ouvi-lo, ele oferece aquele sacrifício que foi maior do que seu irmão. E por esse motivo ele entrou nos halls dos heróis da fé. Então, de igual forma, Moisés, nós poderíamos citar tantos outros irmãos, pessoas da Bíblia Sagrada que exercitaram a sua fé. Mas nós temos ali no capítulo 11 de Hebreus alguns citados ali que nos trazem aí esse exemplo de como tem que ser exercitada a nossa fé. Como tem que ser, irmão Guilherme? Sem ver, sem ouvir, sem sentir, acreditando, confiando e exercitando com convicção e atitude. Meus irmãos, vamos prosseguir. Próximo tópico da nossa lição vai dizer crescendo na fé. E aí, meus irmãos, eu quero ler com vocês esse texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, no verso 20. Veja na sua tela que tem ali uma sementinha minúscula. E vamos ver o que o evangelista, o que Mateus, traz para nós sobre como tem que ser a nossa fé nas palavras de Jesus. Vamos lá. Mateus capítulo 17, verso 20, traz o seguinte para nós. E Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade, porque na verdade eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de semente da mostarda, direi a este monte: remova-te daqui para lá. Será removido, e nada será impossível para vós. Meus irmãos, eu coloquei aí, e foi de propósito no slide, essa pequena sementinha negra, preta, da cor preta. Então, ela é uma semente da mostarda. Meus irmãos, ela tem cerca de 2 milímetros. Muito pequena, muito pequena. Então, a nossa fé, ela não é estática. Ela é dinâmica e progressiva. Olha só, lembra Elias, só um exemplo que o Espírito traz à mente, o Espírito Santo traz à mente. Elias, ele combate, ele fala com Deus, e Deus responde com fogo, e 400 profetas de Baal são aniquilados. Mas basta uma palavra de ameaça, uma palavra torpe, uma palavra ruim direcionada a ele, da esposa do rei, de Jezabel, que a sua fé diminui e ele se esconde.
Meus irmãos, eu estou falando aqui e não estou falando para super-heróis, muito menos para Mulheres Maravilhas, e é uma sala de jovem e é bom trazer essas alegorias. Não, nós estamos falando com homens e mulheres de Deus. Tem dia que nós estamos bons, tem dia que a nossa fé está lá no alto, mas tem dia que nossa fé está tão pequena. Mas que nós possamos, por meio desta lição, destes ensinamentos do Senhor Jesus, que possamos colocar a nossa fé em progressão, crescendo cada dia mais. Olha só, a sementinha muito pequena, muito imperceptível, assim, quase irrelevante. Mas olha só, meus irmãos, esta sementinha pequenininha, ela é de uma espécie de mostarda que eles plantam lá na Índia, que ela mede cerca de 2 milímetros, como eu já falei. Mas o seu pé adulto desse pé de mostarda, ele alcança cerca de 3 metros dessa espécie. Aqui no nosso país, na nossa região, a mostarda ela é uma hortaliça, né? Então ela é pequena. Mas olha só, quando Jesus estava citando sobre a semente de mostarda, ele estava fazendo menção a algo minúsculo. E tá aí, meus irmãos, menos de 2 milímetros. Mas à medida que ela vai crescendo, ela se torna exuberante, grande e proporciona sombra, proporciona alimento. Ela traz conforto para quem chegar a ter esse pé de mostarda. Então, meus irmãos, a sua fé pode estar pequena diante da situação que você está vivendo. A sua fé pode ter sido diminuída por uma palavra que chegou até a sua vida, até a sua casa. Mas hoje Jesus está dizendo para mim, como falou comigo nessa lição, está dizendo para você, jovem, para você, professor, para você, líder, para você, pastor, obreiro, que a sua fé hoje ela vai ser aumentada. A nossa fé hoje ela vai ser transportada. A nossa fé hoje vai ser dinamizada. Ela vai progredir. Porque nossa fé não está baseada naquilo que alguém fala para nós, naquilo que o nosso recurso pode comprar. A nossa fé está baseada naquele que tudo pode fazer. E, meus irmãos, é desta forma que nós vamos encerrando a nossa lição. A nossa fé pode ser pequena, mas eu deixo aqui a referência de Romanos 12, verso 3. Ela pode ser pequena, mas ela pode crescer muito. Basta você, basta eu, basta que nós coloquemos ela em ação e com convicção, com confiança, nós possamos tomar uma atitude e viver o milagre que Jesus tem para a nossa vida. E nós partimos para a conclusão. Meus irmãos, ouçamos as palavras do Senhor Jesus, do Mestre Jesus, porque é por meio da palavra dele que ela vai produzir fruto, ela vai produzir fé em nosso coração. Romanos, a carta de Paulo à igreja em Roma, aos irmãos que estavam em Roma, capítulo 10, verso 17, diz para nós isso, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus, a palavra do Deus vivo. Temos fé, convicção e atitude. Não somente sinais ou maravilhas, mas especialmente profundas dádivas do Espírito estão à disposição de todos nós através da fé, por meio do Filho de Deus, na ação do Espírito Santo na sua vida. Que possamos ouvir a palavra de Jesus e colocarmos fé no nosso coração, com convicção, com atitude, crendo que Ele pode fazer aquilo que ninguém pode. E é um milagre. Chegou lá em Cafarnaum, sem mesmo Jesus precisar pisar os pés lá. Mas é preciso que ouçamos
a palavra dele, como aquele oficial ouviu, e tenhamos confiança de que ele está falando conosco, mas ele está realizando um milagre lá no meio da nossa família, lá no meio da nossa casa. E eu finalizo aqui dizendo, desejando que a sua casa, a sua vida, a sua família sejam alcançados em 2022 pelos milagres, pelas bênçãos espirituais que só o Senhor Jesus Cristo pode fazer. E eu termino aqui dizendo para você, compartilhe esse vídeo, curta aí e seja um inscrito em nosso canal. Estamos logo a mais, siga aí, já estará aí a próxima lição, a lição de número 6 no nosso canal. Seja abençoado em nome de Jesus.